Olá, pessoal. Eu me chamo Érica Paula E eu, Luara. e estamos aqui em mais um do nosso podcast Saúde Entre Nós. E hoje, um podcast muito especial. Por quê, Luara? Porque é totalmente voltado para as crianças, tirando aquelas duvidazinhas de consultório que toda mãe tem logo no iniciozinho. Então, e hoje nós temos aqui também conosco, para tirar essas dúvidas, o nosso querido doutor Sérgio. Bom dia, pessoal. Meu nome é Sérgio Palermo, tá? Trabalho na Menino Jesus, na São Francisco de Paula. Estou formado há 42 anos. Me formei na Faculdade Unirio. Também sou médico do governo do estado do Rio de Janeiro e da prefeitura. E sou pediatra há 42 anos. Bacana, doutor. Então, a gente está no mês de outubro, e mês de outubro é mês do Dia das Crianças. Estamos aí na demanda, todo mundo correndo muito, as crianças tudo pedindo muitos presentes e a gente enlouquecidos. Mas também tem aquelas crianças pequenininhas, os nenenzinhos que ainda não pedem presente. E isso é muito bom. Porém, nós também compramos. Sim, com Clara tem um certeza. neném. Ela já pediu? Não pediu. Não pediu, mas aí já tem uma lista já para comprar. Os avós vão comprar, com certeza. Ah, não, gente. Glória a Deus. Graças a Deus pela vida dos avós. E isso é maravilhoso. Doutor, mas a gente quer começar lá do iniciozinho, né? A menina ficou grávida, a mulher ficou grávida, engravidou, e aí ela tem essas dúvidas. E aí a gente costuma, não sei se o senhor costuma fazer aquela consulta antes do neném nascer, para esclarecer ali a duvidazinha da mãe, né? Que vai ter ali seu bebê, seu primeiro bebê, sua primeira gestação. O senhor costuma fazer esse tipo de consulta? Olha, essas consultas dificilmente acontecem porque os obstetras não solicitam a nossa orientação em relação à gravidez, por exemplo. Em relação aos seios, muitas mães chegam na primeira consulta no médico, a gente pergunta, se o neném está sendo amamentado ao seio? Elas dizem, não, doutor, porque eu não tenho bico. O mamilo, ela não tem um mamilo. Aí eu falei, o obstetra já olhou alguma vez o seu seio durante a gravidez? Elas informam que nunca olham o seio dela. Então, a gente, nessa hora, se a gente orientar e tal, existe uma maneira, não de que o bico fique um bico, mas de que ele saia, existe uma maneira fácil de se fazer no banho, na água morna, fazer estímulo com a ponta dos dedos, o bico do seio sai. Não, então não precisava ser tão sofrido. Não. Porque eu realmente, em 2 gestações, eu também nunca fiz essa consulta. Então, na hora, a primeira mamada, e aí todo mundo bota o bico todo dentro da boca da criança. Se você não tem bico, não tem como botar. Eu sofri isso Aí também. entra com fórmula. Aí a mãe chega, a fórmula está dando prisão de ventre, que é uma coisa comum com a fórmula. Sim. O leite materno não acontece isso, que o leite materno é mais laxante. Às vezes o neném está mamando e parece um pato. Come e evacua. Come e É evacua. É verdade. Acontece mesmo. Gente, tem que comprar muita fralda. E aí, a gente fala, gente, por que a criança mama e está É um evacuando? reflexo, isso é um reflexo, que a gente chama reflexo gastrointestinal. O leite bate no estômago, o intestino acelera e sai. Gente, e tudo isso é normal. É normal. Que aí E adaptando também, né? A Eles gente estão usa usando uma alguma medicação que diminui essa contratibilidade da musculatura intestinal. Gente, que interessante, bacana. E quais são os primeiros cuidados com o recém-nascido? Ao nascer, chorar. O neném tem que chorar. Tem que chorar? Tem que chorar. Então é normal. É uma coisa normal. Ele tem que chorar, porque senão o pulmão não abre. Se ele não chorar, ele não respira. Então ele tem que chorar. Depois aspirar as vias aéreas superiores e dar para a mãe. E colocar para a mamãe. Isso. Aí a mãe não fez lá a primeira consulta com o pediatra. Cadê o bico? Então, E também tem a pega errada, né? Porque a minha teve a pega errada e eu hoje em sofri. dia, na
nas maternidades, as enfermagens, elas orientam muito em relação à pegada e tal, entendeu? O pediatra não faz isso não, mas a enfermagem faz isso bem. A enfermagem é que trabalha. Graças a Deus pela vida das nossas enfermeiras, é verdade, é elas que fazem todo o Sem trabalho, elas a gente né? não trabalha. É mesmo, É doutor? verdade. E olha, até É tem o uma suporte enfermeira- todinho, né? Pô, como é? Numa emergência, então, em tudo que é lugar, elas são O braço forte. braço forte. Gente, verdade. E aí, doutor, é muito interessante falar sobre esse recém-nascido, que ele tem que chorar. E aí a mãe de primeira viagem, ela fica muito preocupada com essa criança que não para de chorar. Porque chorar lá dentro da maternidade, bacana. Tem enfermeiro, tem quem ajude. Agora, quando a gente vai para casa com essa criança e ficamos lá sozinhos, graças a Deus pelos avós que ficam lá, né, tem sempre aquela rede de apoio, alguém. Faz Né, gente? diferença. Ah, Érica, eu não tive rede de apoio, então, meu Deus do céu. Só lamento. Só é isso, né? Porque geralmente tem alguém Tem alguém. para ajudar e auxiliar ali. Mas ficamos muito preocupados, porque essa criança acaba que a gente acha que a criança está mamando e não está Alimentando. alimentando. E aí o bico racha, a gente também está passando por aquele processo que o bico está rachando, e aí nessa confusão toda, a gente tendo um pediatra fica um pouco mais fácil. Sim ou Com não? certeza. Com certeza, né? A orientação, ainda bem que hoje existe o celular. É verdade. O doutor O WhatsApp, o doutor Google e tal, entendeu? Mas o WhatsApp a gente resolve muitas coisas com a mãe. Ó, doutor, ele tá chorando, é fome e tal. Ó, faz uma fórmula, então é cólica, dá isso, faz o semiticona, faz o Colides, que é um produto novo que a gente tem no mercado, que resolve, ajuda bastante. Mas até 3 meses é muito comum o neném ter cólica. E é muito comum também acontecer um período a partir das 6 da noite até umas 8 horas da noite, um choro incontrolável. Verdade. E Por quê, gente? não sei explicar. É uma coisa que a gente não sabe explicar. Começa a chorar e de repente para. Aí você dá mamar, dá remédio para dor, dá remédio para cólica, pinga remédio no ouvido, que a mãe fica desesperada, acho que é dor de ouvido. Depois, de repente, ele para do mesmo jeito que começou a chorar. Doutor, é E verdade. não tem uma explicação. Não sei explicar o motivo disso, mas acontece com frequência. Por que Sim, essa aconteceu criança também. não dorme? Não Troca o dia dorme. pela noite. No livro, a gente virando a página, ela diz assim: o recém-nascido dorme 18 horas por dia. Na prática, se ele dormir 10 horas, você já fica feliz. Na prática, não é isso. Eles gostam de trocar, né? Se eles E dormem troca- de dia, à noite esquece. E não a vai troca dormir. do dia pela noite é uma coisa que a gente também não tem como explicar. Por quê? Ele dentro do útero, ele não tinha Ele não tem noção, Tem né? noção De tá dia, tá de dia, noite. de noite e tal. Então, até o organismo dele se adaptar ao meio ambiente, demora um pouco. Então, até 3 meses, a gente considera muitas das coisas que acontecem normal, entre aspas, né? Como tem mãe, doutor, meu filho tem 1 ano, não dorme ainda de noite, mas de dia. De dia, ele acorda. Quando ele dorme, ele vai dormir até meio-dia. Pô, acabou o dia dessa criança, né? Sim. Entendeu? Com Mas alimentação, tudo fica fora de contexto, né? A regularidade. Almoçar uma determinada hora, todos os regulares em termos de alimentação, aí você fala, bota na creche. Bota na Aí creche. regula tudo. Regula. É. Aí ele tem horário para almoçar, tem horário para descansar, tem horário para tudo. E é interessante essa vida de pediatra, porque nem sempre o senhor vai entrar com um remédio. O papo, às vezes, é mais importante do que... Nossa. Então, é por isso que é importante aquela consulta todo mês, né? Nem A nascer. puericultura é importante, a puericultura, pelo menos até o primeiro ano de vida, é importante. Depois a gente passa mais 4 em 4 meses, 6 em 6 meses, mas o ideal, até 1 ano, é para a gente acompanhar o desenvolvimento. Por exemplo, Sim. sustentar a cabeça com 3 meses, sentar a partir dos 6 meses, engatinhar a partir dos 9 meses, andar a partir do 1 ano. Então, tudo isso a com gente 9 tem meses. que acompanhar. Isso é o que está no livro também, Isso tá? é Na o- prática, muitas tá- vezes não é assim que acontece. Tem criança que anda antes, fala depois. A fala. Ana, por exemplo, ela andou com 9 meses, mas não fala ainda. Mas o falar, segundo as fonoaudiólogas, eu tenho uma colega que trabalhou comigo no consultório, pode se esperar até 3 anos. Por isso é que a gente pede para colocar na creche para socializar. Porque em casa, ela fica só com você e com o marido.
Os avós. E os avós. São adultos. A linguagem é diferente. Sim. E na creche ela vai socializar com crianças da mesma faixa etária dela. Eu passei por isso com meu filho mais velho, que era adultos dentro do quintal e tinha cachorro, muito cachorro. E aí a gente botou ele na creche, na escolinha, porque quando meu marido chegava do trabalho, ele latia. Era assim que ele Entendeu? ele latia, sério. E latia, e fazia aquele jeitinho como já se parando no rabo. Ou então ele ia pra casa do cachorro, latia. Mas era pro Toninho ver como ele estava feliz. Tem muitas mães que falam para mim, doutor, eu botei na creche, mas ele só vive resfriado, só vive tossindo. É verdade. Mas a creche socializa tudo, até as doenças. É verdade. Que bacana. E aí, realmente, depois que ele foi pra creche, pra escolinha, ele parou de latir. E ele Voltou a ser gente. voltou. Não, é sério, não é sério, a gente até brinca. Ele voltou e ele realmente passou a falar. Foi aí que ele. Porque eu pensava que ele era mudo. E aí a gente entra aqui naquela questão dos testes, né? O teste, a importância da teste da orelhinha, linguinha, do pezinho, que aí. Teste da orelhinha é para ver a acuidade auditiva, tá? Para no futuro não ter problema no aprendizado na escola. Teste da linguinha, para ver na pega da mama, o freio da língua, para o neném que tem o freio da língua muito lindo, ele não consegue fazer a pega do bico, mamar suficientemente adequado. O da orelhinha, o do olhinho. Do olhinho é para ver problemas oculares. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma neta. A gravidez toda, tudo bem, nasceu, fez o teste do olhinho normal. Segundo o colega que estava com ela, pediatra. Foi crescendo e tal, e eu falei para o meu filho, Diogo, a Clarinha tem alguma coisa nesse olho, ela tem um estrabismo e tal, e levou no pediatra dela, o pediatra, não, é normal, é normal. Aí com 1 ano eu falei, Diogo, leva de novo, fala com ele. Aí o colega falou, não, vou mandar você para um oftalmologista. Levou ao oftalmologista. Ela tinha uma catarata, que operou com 1 ano, Gente, e tem um estrabismo que ela usa óculos a partir de 1 ano. Então é importante. E o teste do pezinho são doenças genéticas que podem acontecer, como o hipotiroidismo, como a anemia falciforme, como algumas doenças, tá? A diabetes, tá? Porque o bebê não pode ficar sem meias no pé. A maioria das mães. Isso é mito, isso é mito. Isso é mito? É mito. Como é que vai entrar o resfriado pelo pé? Tem algum buraco no pé? Não existe. Não, porque pelo menos as avós de hoje, né, da minha filha, ela sempre fala, não, tem que botar meia no pé, vai ficar gripada, a criança não pode ficar sem meia. O resfriado entra pelas narinas, pela respiração. Então, bem, mamães já ouviram que não tem esse problema. Bacana. E aí, a criança. Pergunta a mãe, chega lá, por que tá de meia? Não, minha mãe mandou botar para ficar resfriado. Aí eu pergunto, onde tem um buraco aí para o resfriado entrar? Aí ela me olha, é verdade, doutor. Então... Mas o senhor tem que entender que tem o pediatra e tem a avó. Tem o pediatra, você acaba tendo que competir com a avó, com os tios, com os padrinhos e com o. E eu sou avô também, né? É verdade. Mas então é um mito que a criança ela pode ficar sem meinha. Ela não vai ficar resfriada. E o bebê. Mas eu não brigo se tiver com meia, não. Tá. Pode usar meia. Obrigada. Porque os meus ficaram cheios. E a sede? O recém-nascido, ele pode beber água, sim ou não? O neném que mama ao seio, teoricamente, não aceita nenhum outro tipo de líquido, tá? Se tiver uma quantidade suficiente de leite materno para suprir a necessidade dele. Se mamar na fórmula, pode acontecer dele querer mamar um pouco de água. Não estou dizendo que vai acontecer, pode acontecer. Mas ao seio materno, teoricamente, não aceita. E o neném amamentado ao seio, tem uma pergunta aí dizendo que até que idade você tem que... No leite materno, a partir dos 6 meses, até 6 meses, só seio materno. Só seio materno. Amamentação exclusiva ao seio materno. Após os 6 meses, introduzir a alimentação. Aí, com calma, a gente vai introduzindo. Se o neném mama fórmula, eu vou falar por mim, que outros colegas não são assim, tá? Sim. Fórmula, a partir dos 3 meses, eu começo frutas, a partir dos 4 meses, almoço, a
partir dos 5 meses, janta. Almoço e janta. É a minha janta, almoça, mama só, ainda mama o peito. Mas ficou até 6 meses só no peito? Não, ela mama do peito ainda. Ah, não, mas exclusivamente até 6 meses. Não, ela mamava o peito e fórmula. Mas teoricamente, por quê? Porque é só no peito. Porque transmite todas as doenças transmissíveis, como sarampo, rubéola, coqueluche. A mamãe, teoricamente, tomou as vacinas durante a infância. Então, ela transmite anticorpos para os filhos. Além das vacinas que ele vai tomar, a mamãe transmite os anticorpos que ela tem dessas doenças transmissíveis para o seu bebê. E aí, doutor, é o ideal também a gente também ver a carteirinha de vacinação. Com certeza. A mãe chega dentro de até 1 ano, a gente pede para olhar. Está atrasado. Por quê? Por exemplo, terça-feira da semana passada, no UPA que eu trabalho, chegou um bebê de 2 meses, tossindo. Hoje em dia a gente fica com parte de respiratória, porque alergia. Mas não, em casa não tem ninguém com alergia. Carteira de vacinação normal. Estava vacinado contra pentavalente, tudo tetravalente, tudo direitinho. Aí a colega que atendeu, eu venho tossindo, uma tosse. Aí eu escutei o neném, não tinha nada. Uma hora ela me trouxe ele. Não, eu fui almoçar, quando eu desci, Sérgio, eu te mandei mensagem e tal. Eu falei, não, eu estava almoçando. Eu boto silencioso, nem olho. Na hora do almoço, não quero nem saber. Aí, porque eu achei, ela deu um acesso de tosse no corredor ali e fez uma apneia. Aí eu falei assim, por que você não pensa em coqueluche? Aí ela falou, coqueluche? Eu falei, você viu a carteira de vacinação? Vi, tá normal, já tomou a vacina de 2 meses e tal. Mas, tudo bem, então, não deve ser coqueluche. Aí teve uma hora, ela trouxe a criança para mim ver tossindo. Aí eu falei, provavelmente isso é coqueluche. Ela não tem o guincho, que é normal na coqueluche, que a criança, quando maior, ela tosse, até o final, um guincho. Mas a bebê não faz isso. Sim. O bebê não faz esse guincho. Pede um hemograma para a gente ver, e pediu um hemograma, era uma coqueluche. Fez o teste para coqueluche, ficou internada 7 dias lá. Caramba. Tomando antibiótico. Então, a vacinação é uma coisa importante. É importante. E também vocês foram sensíveis, né? Eu estou lendo aqui, ela foi vacinada sim, mas tem alguma coisa. Que... Essa sensibilidade que o pediatra... E a mãe amamentava e tudo, mas mesmo assim. Acontece, né? Doutor, outra dúvida. Por que as pessoas falam que não pode beijar o bebê? Olha, quando as mães chegam com recém-nascido lá, primeiro, principalmente mãe de primeira viagem, depois que nasce o segundo, já está meio bagunçado. Mas no primeiro bebê, a gente pede para tentar evitar aglomeração. Mas as visitas, pode ter visita, mas o seu bebê não tem uma imunidade muito boa ainda, tá? Mas já tomou a vacina, mas mesmo assim ele não tem imunidade. Então, pode visitar, seja chata. Pede para usar máscara. Mas se quiser beijar, beija de máscara. Pode beijar, mas beija de máscara. Não custa nada botar uma máscara. Se é chata, vou botar máscara. Então não vem. Se não quiser, todo mundo me chamou de chata. Não precisa vir. O meu se acha chata, não vem. Nasceu na pandemia. Na pandemia. Então, lá no auge, o neném nasceu 4 anos atrás. Querer alguém dentro da sua casa? Não, aí perguntavam, você está recebendo visita então? Melhor não, né? É melhor. Mesma coisa, posso levar no shopping? Olha, poder você pode, mas podendo evitar, para que você vai sair? Até porque, eu falo para a mãe, você tem que sair um pouco, senão você vai ficar maluco. Você vai entrar em depressão e tal, por causa do... presa enclausurada dentro de casa, né? O marido sai para trabalhar. Mas tem minha mãe. Mas não é a mesma coisa. Não, é a mesma coisa. Então, sai um pouquinho, vai passear com o bebê no sol e tal. Evita local, vai para o shopping. Posso ir para o shopping? Pode, mas não deve. Mas não convém. Não convém. Pelo menos até tomar as vacinas de 2 meses, eu prefiro que não vá. Bacana. Então, se guardar um pouquinho, gente. Segura um pouquinho, gente. Andou a gravidez toda, pra lá e pra cá. Segura, respira, segura. E é muito cansativo. Eu sei que para a mãe é um negócio muito cansativo. É muito cansativo. E aí a gente... E às vezes eu faço. Doutor, pelo amor de Deus, eu de noite... Mãe, vamos fazer o seguinte. Durante o dia inteiro, você dá o peito. Aí quando for 10, 10 e meia, 11 horas,
você dá uma mamada. Aí o que acontece? Não é nem mama fórmula, que é muito mais pesado, a Nossa, digestão eu senti isso demora na hora mais. quando eu sou Ele mama babá. às 10, 10 e meia, dorme até umas 4, 5 horas, mas descansa também. Ela dormia, eu dava a mamada, acho que era 10 horas. Ela só acordava 7 horas no outro dia, dormia a noite inteira. E aí, doutor, É para ajudar a passou. mãe, né? A gente passa aí nesse período de 1 ano que tem que ser regularmente as consultas. Ele com febre ou não, ele passando mal ou não, resfriado ou não. Tá ótimo, mas você tem que ir Isso é teórico, tá? teoricamente, né? Depende, É. Isso aí. tá? Entendeu? Só tem esforço de Depende. saúde. Eu trabalho no Parque Araruama, Deu a dica. e lá eu só atendo bebê, só puericultura. E a consulta demora, às vezes, 3, 4 meses para acontecer. É. Aí a A mãe, gente doutor, acaba esbarrando. acaba ela entrando, introduzindo alimentos e tal, sem você orientar. Mas é uma coisa que não tem jeito. Nós temos nossos patrocinadores que têm pediatra, o senhor mesmo atende lá, né? No nosso patrocinador, a gente tem a patrocinador, que é patrocinador, sim, gente, a Policlínica São Francisco de Paula e a Policlínica Menino Jesus. E a Policlínica Médica é um dos nossos patrocinadores aqui do nosso podcast, e o senhor, que também atende lá direitinho, e a gente trabalha muito com a consulta popular, aquela coisa toda, e acabam tendo como, né, a mãe, o pai, a família ali tem os seus responsáveis, né? Tem uma acessibilidade. Mas daí passou essa fase, passou 1 ano, virou. Ele fez 1 ano, geralmente vocês pedem os examezinhos todos. Eu Tem costumo algo? fazer Como a é que é partir isso? do 1 ano e 6 meses. 1 ano Até e 6 um ano meses. e 6 meses, se a criança estiver bem, eu não peço não. Mas depois de 1 ano e 6 meses, mas vamos fazer. A criança está bem, o peso está bom, está tudo direitinho, mas vamos pedir um hemograma, um exame de fezes, um exame de urina, só para desencargo. Só para ele levando, né? Ficar feliz. É verdade. Porque tem que pedir, é verdade. Porque nós Ela queremos. chega no consultório com 1 ano pedindo. Doutor, está na É época de mesmo. fazer exame? Não, calma, mas seu filho está bem, para que você vai furar o seu filho? Deixa para furar quando tiver uma necessidade. Eu lembro que quando ela Vocês não nasceu, bonzinhos, o né? médico furou. Tinha um bebezinho do lado, né? Era o outro bebezinho que ia fazer o exame, mas levaram ela. Sim. E furaram a mãozinha dela. Como ela chorava, me deu uma dó no meu coração. Para que você vai fazer uma coisa, entendeu? Sem necessidade. Pensa, bom, desenvolvimento normal. Para que você vai furar? Se alimenta bem, come decentemente. Se a mãe disser, doutor, ele só mama, aí tem alguma coisa errada. Só mama, não come comida de sal? Não come. Então vamos ver, porque pode ter uma anemia aí nessa brincadeira. Sim. Precisa, o leite não tem nutrientes suficientes, então vamos pedir um programa e tal, dosar o ferro, entendeu? Não, mas é interessante realmente, porque o meu mesmo, ele quase não come. Na casa onde ele fica com a tia dele, toma conta dele, ele come de tudo. Lá em casa ele só quer comer arroz e farofa. Mas é por quê? Porque você dá. Gente, a culpa não é da mãe. Olha só, lá em casa, meus netos, eu tenho 2 netos. Na casa dele, ele come legumes, come tudo que a mãe bota no prato, eles comem. Na minha casa, vovô, o que vocês querem comer? Vovô, macarrão, meu neto. Vovô, macarrão, palmito, ovo cozido e caldo. É o que ele come. Ele come. Então a gente faz o que eles querem. Na nossa casa. Aí, uma outra coisa, a mãe, doutor, o meu neném não está comendo nada. Aí eu falo, por quê? Ele mama no peito, ainda mama no peito. Quando você está longe, ele come direito? Come. Porque o problema é o peito. O problema é a mãe. Só que o problema é a mãe. O problema é a mãe. A hora que a mãe sai de perto, a criança come. Com a avó, com a tia. Acontece. Sim, mas é o que ele quer. Aí eu vou marcar arroz com farofa, você dá. Aí depois eu quero meu mamar, você dá. Gente, é coisa estranha, né? A Ana tem esse hábito, ela acaba de comer, aí ela olha assim pra mim, olha assim minha blusa, faz assim. Tá vendo? Ai, menina, você acabou de comer, É a você quer mamar? sobremesa. É a A sobremesa. sobremesa dela é o mamar. Bacana. Doutor, tem essas crianças de 4, 1 ano. A partir de 1 ano, a gente acaba relaxando. Relaxar, a consulta. Então, na consulta, e também a gente dentro de casa acaba começando a dar um pouco de refrigerante, dar umas balinhas, pirulito, né? E aí a criança começa a ficar um pouquinho mais agitada. Hoje em dia, né, a criança não pode ser mais tão agitada, que a gente quer botar alguma coisa que a criança tem, é complicado.
Porque na minha época de criança, eu só era atentadas. Né? Ai, você cresceu, é demais e tal, mas quando cresce faz um pouquinho melhora. E será que realmente é o nosso comportamento, é a maneira que nós estamos trazendo a criança hoje em dia, está colocando ela realmente mais agitada, realmente com mais doce, e aí está prejudicando essa. Olha só, vou falar pelos meus netos, tá? A minha nora, até 2 anos, os meus netos não comiam doce de jeito nenhum. Nada, nem sal. Eu, pessoalmente, até 1 ano, o doce não, mas o sal, depois de 1 ano, eu já deixo botar um pouquinho de sal. Mas o doce eu prefiro que não dê. Porque realmente acaba o doce é uma coisa que a gente está, entendeu? Podendo evitar, depois de 2 anos, até hoje, meu neto não come chocolate, porque diz que não gosta. A minha neta escolhe qual de chocolate que ela quer comer, lógico. Copenhague ela come bem. Sim. Mas os outros ela escolhe, entendeu? Sim. Mas o doce da fruta, assim, Da fruta. tipo, agora tem aqueles danoninhos que a gente faz caseiro, Caseiro. né? Bate um inhamezinho com uma frutinha, aí é válido. Hoje em dia, tem uma corrente aí da pediatria que diz que você não deve dar suco da fruta. Aí você pergunta por quê? Porque perde nutrientes, tá? Aí tem que dar em pedaço. Aí você tem uma filha de 1 ano. Você dá um pedaço de maçã. Se ela engasgar, o que você faz? Porque a gente já trabalha com isso, assim, já fez entendeu? primeiros socorros, a gente quer logo, vai logo na manobra tudo. Entendeu? Então, eu digo, a mãe pode dar em pedaço. Você tem cuidado. Pode dar, mas com cuidado. Uma criança numa creche no interior do Rio aí, na creche deram um pedacinho de maçã, asfixiou e morreu asfixiada com um pedaço de maçã. Então, por que não fazer um suco? Perde um pouco de nutriente? Perde, mas é muito mais fácil você fazer um suco de melão, um suco de melancia, do que dar. Apesar que a melancia é igual a água, ela vai derreter na boca, tudo bem. O melão também é a mesma coisa, a manga também. Mas tem frutas que não, são mais sólidas e é mais difícil da criança mastigar. Doutor, a gente já está quase aí no final do nosso bate-papo. E aí, uma pergunta que a gente queria fazer é: quais são as perguntas mais frequentes que o senhor recebe dentro do consultório? Tanto da mãe de primeira viagem, que está lá sempre, como daquela mãe de segunda, terceira viagem. As perguntas mais frequentes? Isso. Quando eu posso começar a dar comida? Essa é uma pergunta Muito importante, tá? Quando começa a sentar, doutor, ele já tem 7 meses e dá no engatinha, tá? Doutor, ele tem 1 ano, não anda. Doutor, ele tem 1 ano e 6 meses, não fala. Mas aí você pergunta, ele convive com quem? Comigo, com meu esposo, com a minha mãe, com meu pai. Tudo que ele aponta, você pega para ele, não é? Sim. Ele não vai falar. Como é que ele vai falar? Olha, aí elas voltam depois de um determinado período. Olha, ele está na creche. Melhorou em termos de como se comunicar com vocês? Ele está falando, doutor. Ele tá fazendo. Agora o problema é não falar. Agora ele não para de falar. Como é que faz? Como toca perto para desligar? Entendeu? E nas suas consultas, como é que o senhor lida com aquele que vai a mãe? Geralmente a mãe sempre vai com alguém. A avó. Geralmente a avó? Geralmente a avó. Não, e dependendo da avó, ela sabe muito, sabe que Com certeza. o senhor estudou, mas não tem nada a ver com o senhor estudou, claro. aquilo que ela sabe. Até porque ela já passou por aquilo. Você vê esse negócio de botar meia. E aí, ali na hora da consulta, como é que o senhor vai equilibrando e lida com essa mãe que tem perguntas, mas não consegue falar por causa da avó, e com essa avó que já foi lá... As mães perguntam, doutor, isso aqui pode acontecer? Porque minha mãe diz, aí tem que... ela tem um pouco mais de experiência, faz alguma coisa que ela acha que é correto, que às vezes ela está certa e tal, mas nem tudo ela está certa, como você também, nem tudo você está certa. Mas eu não quero dar isso. Mas por que você não quer dar? Porque no livro o doutor Google diz que é para não dar. Entendeu? Então, olha só, eu não vejo por que não dar. Mas a vacina diz para não dar remédio antes da vacina. Mas por quê? Você quer que seu filho sinta dor para depois você dar o remedinho da dor?
Então, uma hora antes, 1h30 antes, dá um pouquinho de dipirona, de Tilenol. Eu sempre dou pra Ana antes de Entendeu? tomar as vacinas. Porque melhor. quando a dor começar ou a febre vier, Sim. você já Que é normal. é normal. A reação da A vacina, reação da vacina. hoje em dia, a reação pior é a da pentavalente. A 2 meses, 4 meses, 6 meses. E Essas eu são as consegui que ela tivesse uma reação bem leve, É porque da febre, da eu dor. dei antes É, e a gente que deu compressinha com No início eles gazezinha pedem bem gelada. gelo e tal, depois para morre. Entendeu? E é interessante também falar sobre isso. As mães têm aquela pergunta sobre dentinho, né? Tipo, porque o meu filho botou dentinho com 3 meses. O outro tem 6 meses e não tem dentinho. E também chega Aí- esse tipo de Pergunta, pergunta. doutor, meu filho já tem 7 meses e não tem nenhum dente. Olha só, no livro diz, No livro é a ótimo. partir dos 6 meses os dentes têm que nascer, a partir dos 6 meses. Mas aí por que, Mas o não quer outro vai dizer, com 3 meses? que ele não possa nascer com dente. Porque tem criança que nasce com dente. Já vi também. Sério? Tem Sim. criança que com 3 meses tem dente. Tem criança que Já com vi. 1 ano não Gente, tem eu nenhum vou- dente. Tem criança que com 1 ano não tem nenhum dente. E eu prefiro até que tenha dente mais tarde. Por quê? Ela mama, ela come fruta que é doce, você não escova o dente, entendeu? É a dificuldade. Então, quanto mais tarde, mais ajuda em termos de você de escovação e tal. Elas perguntam, a partir de nascer o dente pode escovar? Pode. Existe umas escovas de dente que você bota na ponta do dedo, com aquelas pastas de dente stand, tal, aí você escova o dente. E aí, como a gente estava falando, antes de a gente começar, doutor, a gente estava falando do lavar o nariz. E aí, você pode falar um pouquinho a gente sobre Hoje em isso? dia, eu tenho um amigo que é fantástico, é um pneumologista. Doutor, eu quero que o senhor conte uma história engraçada que aconteceu no consultório. Mamãe chegou com um bebê de 1 mês, 2 meses no consultório. Bebê bem e tal. Aí eu sempre pergunto, todas as mães, quando é que vem o segundo ou o terceiro e tal? Mas nunca, doutor, nunca. Eu falei, por que não? Não. Aí essa mãe, eu falei, quando é que vem o seu segundo? Não, doutor, por enquanto não. Eu falei, por quê? Você está se cuidando, está tomando remédio e tal? Eu falei, não. A minha mãe falou que quem amamenta não engravida. Eu fiquei. Se a mãe falou isso. Aí voltou uma consulta depois com 6 meses. E aí, quando é que veio o segundo, mamãe? Ela, doutor, eu fui enganada. Eu estou grávida, ele veio o segundo bebê. Ai, gente. Falei, sua mãe não disse que você não engravidava? Ela me enganou. Porque ela queria mais netos. É, Ela queria mais netos. então, não deixe, se não quiser engravidar, existem 3 maneiras de não engravidar. Marido fazendo vasectomia, mulher fazendo ligadura, tomando anticoncepcional ou não namorando. Tá. Essa quarta opção aí, doutor. Essa quarta opção não dá. Essa quarta Mas é uma opção. maneira. Sim, é uma maneira eficaz. Eficaz. Na verdade, a vasectomia ele vai chegar mais eficaz. A vasectomia, a ligadura e o preservativo também pode dar um conceptivo. Mas o não fazer realmente Não dá. fazer é difícil, eu sei que é difícil, mas é uma das maneiras. Tá com dor de cabeça, tal, né? E aí, por que o pediatra ele não fala sobre a candidíase mamária? Por que, pelo menos No bico do seio? no bico do seio? Porque eu tenho essa experiência com o meu segundo filho. Eu não sabia, nunca tinha ouvido sobre a candidíase mamária. Quem me contou foi a internet, foi o Doutor Bico. ele que me contou. E aí eu tive aquela experiência que eu quase desisti de amamentar, porque na hora de amamentar, eu me tremia toda, porque era uma dor insuportável. No meu primeiro filho, eu não tive essa dor, não passei por isso, então não consegui identificar. E na hora da mamada, eu já ficava Em cólica. Aí não produzia e tal. Isso aí. Eu tinha passado pelo teste da orelina, a doutora Aline, né, que faz o teste da orelhinha, quero falar assim o nome dela aqui, porque ela é maravilhosa. E ela fez o teste da orelhinha e da linguinha, e ela ali me orientou como pega tudo direitinho. Então, tipo, eu dava 0 balas, tipo, agora vai. E aí não foi. E aí, pela internet, quando eu comecei a me olhar pro bico do peito, eu vi que estava com muita vermelhidão. Na hora que ele fazia a sucção, saía, parecia que eu tinha
aquelas espadinhas ou agulhas, assim, e aí foi difícil. E a pediatra não me... Eu fiquei perdida, realmente, nessa parte. Hoje em E dia, nem mesmo... em relação à candidíase, que você perguntou, Sim. isso é, desculpa que eu vou falar, é higiene do seio materno. Tá? Acabou de mamar, limpar o seio materno e usar uma pomada que normalmente o ginecologista passa, se eu não me engano, o nome é Milar. Isso, tá? Milar, tá? Para ajudar e tal. Então, nesse primeiro momento, seria higiene. Acabou de mamar, higiene. No caso, eu não higienizei. Higienize. E aí... Botou na hora de mamar, higieniza de novo, que você tá com a pomada que você usou, Sim. aí bota para mamar. Acabou de mamar, higieniza de novo, bota a pomadinha. E aí, além de a pomada ajuda a umidificar aquilo ali, ficar menos sensível, né? É porque eu fiz o tratamento, passei pelo tratamento, realmente, antifungênicos, aquela coisa toda. E aí eu passei a ter prazer na amamentação. Mas até eu chegar a esse diagnóstico... E, por exemplo, quando você não faz a higiene do seio, o neném pega moniliza. Agora mesmo, a mamãe mandou a boca do neném tá cheia de sapinho. Ah, obrigado. Se eu vou logar uma válvula aqui. É o sapinho. O bom invés de sapinho? O bom invés de sapinho. Caramba. Porque falta da higiene do seio materno. Até porque o marido também quer dar um beijinho e tal, essas coisas todas, tem direito, né? Não, só fica a mãe, a gente só dá uma... Ele perde a vez quando o neném Não, chega. eu sei, eu tenho 2 cunhados. E uma das minhas cunhadas tem 2 filhos igual eu. E quando ela teve o primeiro filho, ela esqueceu do marido completamente. E a minha sogra teve que chamar ela e falar: ó, você vai perder o seu marido de vez, hein? Ela não queria contato nenhum com ele, só queria saber do neném. É uma coisa natural, né? O marido perde Eu a acho vez. que é um instinto. Não, só fala pra ele que essa zona aqui tá proibida. Acabou. Entendeu? Só por enquanto. Mas é uma coisa que acontece, né? A gente vai se despedindo do senhor. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui. Obrigada, Lara. Muito obrigada, doutor, pelo carinho. Acredito que para todas as mães que vão assistir vai ser enriquecedor também. E a gente vai ter outros momentos como esse. Está mais do que convidado, volte sempre, a casa é sua, a casa do Senhor, a casa é nossa. Você que está aí, que vai estar nos acompanhando, deixe lá o seu like, poxa, nos ajuda lá nas nossas redes sociais. Siga as nossas redes sociais. Mais uma vez, agradecimentos à Policard Médico, Policlínica São Francisco de Paula, Policlínica Menino Jesus, obrigada pela confiança. Doutor Sérgio, pediatra, atende lá os nossos patrocinadores. Então pode procurar lá, agenda aberta, e aí não tem aquela coisa que não tem vaga, não, porque ele sempre abre o encaixe, ele é bonzinho. Tá bom, gente? Então, olha, tchau, um beijo no coração de vocês, saúde entre nós e até a próxima.